Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com a transação ST-VAR-V. O que é uma ST-VAR-V? A transação ST-VAR-V permite que você faça manutenção de parâmetros ou ranges em uma tabela genérica standard. Você pode trabalhar com duas transações: a ST-VAR-V, que usa a tabela T-VAR-V, que não tem a coluna mandante, e a ST-VAR-C, que usa a tabela T-VAR-C e tem a coluna mandante. Ou seja, tem duas transações para você trabalhar. Se você quiser usar a coluna mandante, você usa a ST-VAR-C. E se você não quer que tenha mandante na tabela, que ela valha para todos os mandantes, você vai usar a transação ST-VAR-V. Porém, na prática, isso pode mudar no seu ambiente. No meu caso, um INESAP, independente da transação, as duas apontam para a tabela T-VAR-C, usando o mandante logado. Essas transações são muito utilizadas no dia a dia, quando você quer cadastrar parâmetros ou ranges e não quer criar uma SM30 para isso. Vamos ver como funciona na prática. Eu criei esse report, que eu vou disponibilizar o link dele na descrição do vídeo, para dar alguns exemplos de parâmetros e ranges que a gente vai cadastrar lá na transação ST-VAR-V. Então, vou dar um exemplo de como carregar esses dados, tá? Aqui eu tenho uma variável para carregar o tipo de uma mensagem que a gente vai cadastrar lá na transação. Aqui vai ter um range de fuso horário que a gente vai cadastrar também lá. Aqui tem uma tabela interna da tabela T-VAR-V. Tem aqui uma tabela de aeroportos. E quando a gente executar esse report, a gente vai tentar carregar um parâmetro que a gente vai cadastrar lá, no caso esse z test01 underline type underline msg. Ele vem lá da tabela t-varvc e depois a gente vai tentar carregar um range, tá? Ou seja, vai ter as colunas sign, o sinal, option, low e high, tá? Então um range normal. E o nome dele é zs airport underline tz. Então aqui tem um exemplo de carregamento de parâmetros simples e aqui de um range, tá? Depois que a gente carrega esses dados, aí você pode usar, por exemplo, no select, eu carreguei aqui um range e depois eu estou usando aqui no where, tá? Então estou carregando uma lista de fuso horários e depois a gente vai usar aqui num filtro da tabela de aeroportos, tá? Eu só quero os aeroportos desses fuso horários. E aqui a gente está usando o nosso parâmetro de tipo de mensagem. Se for do tipo write, a gente vai dar um write na tela, olá mundo. Se for qualquer outro, a gente vai dar uma mensagem, tá? Então vai diferenciar o tipo da mensagem aqui, beleza? Então vou abrir aqui a tela da ST-VAR-V e vou deixar lado a lado aqui o report e a transação ST-VAR-V. Eu vou entrar na transação ST-VAR-V. Aqui ela me mostra duas abas, a de parâmetros e a aba de Selection Options, que são os nossos ranges, tá? Então aqui a gente está no modo visualização. Para você cadastrar, modificar, deletar alguma coisa, você tem que clicar nesse botão. Então a gente vai cadastrar o nosso primeiro parâmetro, que é esse daqui, ó. Então vou copiar o nome dele, vou clicar aqui no papelzinho, no Create, e vou colocar o nome dele aqui, tá? E aqui a gente vai colocar o valor desse parâmetro. No caso aqui, é um parâmetro de tipo de mensagem. Ou seja, ou a gente usa write ou utiliza message, tá? Essa é a ideia. Então vou colocar aqui write, por exemplo. Vou dar um enter e salvar esse parâmetro. Pronto. A partir desse ponto, agora a gente pode usar esse parâmetro em algum programa que você tem, tá? Já vamos cadastrar aqui um range para a gente usar no nosso filtro aqui do Select, tá? Então, clica aqui no papelzinho, no Create. Vou criar esse Selection Options. E aqui você pode colocar o filtro que você quiser. Você pode clicar aqui e colocar vários valores aqui, únicos, ou colocar vários ranges aqui, né? Você pode excluir valores únicos e excluir ranges, tá? Além de poder modificar aqui o operador, se você quiser. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar aqui somente um fuso horário. UTC-3. Vou dar um OK e vou salvar.
Pronto. Agora a gente vai testar a execução desse report carregando esse parâmetro e esse range, tá? Aqui então eu vou carregar o parâmetro, que é o tipo da mensagem. Carregou aqui write. E eu vou carregar esse range, tá? Do fuso horário. Carregou aqui, ó. EQ no option. E o low é o TC-3. Um range, tá? Uma tabelinha de range. Agora, eu vou usar essa tabela de range que a gente acabou de consultar aqui, da tabela T-varv-C, para carregar os aeroportos que estão nesses fusos horários, tá? No caso aqui, encontrou apenas um aeroporto aqui do Rio de Janeiro, que está no UTC-3. E aqui no tipo da mensagem, ele vai verificar se é write, no caso é, e vai escrever na tela. Pronto. Então aqui é um exemplo básico, né, de como utilizar parâmetros e ranges aqui nos seus programas. Então, para modificar, você seleciona aqui, por exemplo, o seu parâmetro, clica aqui no lápis e ele habilita o campo para você modificar. Eu vou mudar aqui para message, vou salvar e vou modificar aqui o range também, tá? Vou colocar aqui UTC mais um, para ele carregar também aeroportos desse fuso horário, tá? Que estão nesse fuso horário. Salvei, vou executar novamente o report. Carregou aqui o tipo da mensagem, agora é message. E carregou aqui dois fuso horários, tá? Aqui ficou CP, né? Aqui, quando eu fui editar, ele modificou ali para CP. Deixa eu arrumar isso aqui lá. Ah, ele colocou aqui um operador diferente, ó. Deixa eu colocar o igual, que é o que eu estava esperando. Pronto. Agora eu vou executar o report de novo. Carregou o tipo da mensagem. Carregou os fusos horários. Agora é EQ nos dois, tá? Quando você não informa nada, é EQ também. E vamos carregar os aeroportos. Agora encontrou 16, porque a gente colocou o UTC mais um. Então tem vários aeroportos aqui nesse fuso horário, tá? E o tipo da mensagem vai cair aqui na parte de baixo agora. Olha lá, olá mundo. Agora a gente vai dar uma olhada em como ficaram os dados na tabela T-varv e na tabela T-varv-C. Vou acessar EC16. Vamos começar com a tabela T-varv. Vou exibir os dados dela. E aqui podem ver que não tem os parâmetros e ranges que a gente cadastrou, porque começam com Z. Tá? Então aqui não tem nenhum que começa com Z. Todos que estão aqui já estavam cadastrados. Tá? E percebam que essa tabela não tem a coluna mandante. Ó. A primeira coluna aqui é o nome. Então não tem mandante. Agora a gente vai ver a tabela T-varv-C. Ela só tem um C no final aqui de diferente. Tá? Vou exibir os dados. E essa tabela tem mandante, tá vendo? Então, essa é a diferença daquela tabela anterior com essa tabela. Então, aqui, ó, os nossos parâmetros, ó, o nosso range de fuso horário e o nosso tipo de mensagem, tá? Se você gostou do vídeo, se essa dica te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Compartilhe com os amigos, comente caso você tenha alguma dúvida e pratique, porque isso vai te ajudar a fixar o que está aprendendo. Muito obrigado e até mais!